Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula no Dever em Casa na TV. Eu sou a professora Cleidilene, da disciplina de Ciências do 7º ano do Ensino Fundamental, anos finais. E hoje o tema da nossa aula é o efeito estufa, o fenômeno que mantém a Terra. Antes de começar, vou passar algumas informações importantes. Esta aula é do 7º ano do Ensino Fundamental, anos finais, e trabalha a habilidade que busca diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de equilíbrio termodinâmicos cotidianas. Esta aula tem como objetivo conhecer o que é o efeito estufa, identificar os principais gases que causam o efeito estufa, diferenciar o efeito estufa do aquecimento global e conhecer as consequências desses dois fenômenos. E aí, estão preparados? Então vamos lá! Então, estudantes, pegue o seu material, caderno, lápis, borracha, pois serão passadas muitas informações e você vai precisar anotar. Mas antes, não se esqueça de assinar a lista de presença. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela e pronto, a sua presença já vai estar garantida na aula de hoje. Lembre-se que a sua participação é muito importante para nós. Eu imagino que você já tenha ouvido falar sobre o efeito estufa, mas será que realmente ele é algo ruim para os seres vivos? A resposta é não. Bom, o que acontece é que nós, nos últimos tempos, temos muito falado sobre esse fenômeno e dos malefícios que pode provocar para os seres vivos. Isso parece ter contribuído para a disseminação errada da ideia de que o efeito estufa é extremamente prejudicial. Na verdade, não é bem assim. Mas qual é a importância do efeito estufa? Bom, o efeito estufa é muito importante para a existência de vida na Terra. Se ele não existisse, nós, seres humanos, também não existiríamos. E é graças a esse fenômeno que a temperatura média da superfície do planeta mantém-se em cerca de 15 graus Celsius. Sem o efeito estufa, a temperatura média da Terra seria de 18 graus abaixo de zero. Antes de falar propriamente do efeito estufa, vou citar alguns exemplos para você ter noção de como ele acontece no planeta. Bom, imagine uma estufa. Imaginou? Bom, as estufas são geralmente câmaras fechadas feitas de vidro, que têm como objetivo principal absorver o calor do sol e manter esse calor condicionado em seu interior. Então, o calor ele fica retido dentro das estufas, aquecendo o ambiente e tornando o clima propício para o cultivo de determinados vegetais, por exemplo. Um outro exemplo, só para você ter noção, é o seguinte: quando temos um carro e esse carro fica muito tempo exposto ao sol, você já percebeu que há um aumento no interior do veículo após muito tempo exposto ao sol? Isso se deve ao fato de que os vidros do carro ele impede a passagem das ondas de calor e, consequentemente, vai aquecer o interior daquele veículo. Se você permanecer muito tempo dentro daquele carro, com os vidros trancados, certamente sentirá um grande mal-estar em virtude das altas temperaturas. Apesar do vidro permitir a passagem de luz solar, ele impede a saída do calor e aumenta a temperatura em seu interior. Imagina isso na Terra. Eu precisei contextualizar tudo isso para que você conseguisse imaginar como ocorre esse fenômeno no planeta. Então, podemos definir o efeito estufa como um fenômeno natural ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, os quais formam uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção de calor. Esse processo é responsável por manter a Terra em uma temperatura adequada, garantindo o calor necessário. Sem ele, certamente o nosso planeta seria muito frio e a sobrevivência dos seres vivos seria afetada.
Mas como será que ocorre o efeito estufa? Bom, eu vou te mostrar como ocorre o passo a passo desse fenômeno. Primeiro, a radiação solar, ela atravessa a atmosfera e aí 50% da radiação, ela fica retida na atmosfera e os outros 50% volta para o espaço, tá? Então, haverá a retenção de calor e o aquecimento da superfície terrestre. Existem diversos gases que causam o efeito estufa, porém, vamos conhecer apenas os principais, que é o ozono, o dióxido nitroso, o metano, o dióxido de carbono e o vapor de água. Vale lembrar que esses são gases que causam o efeito estufa. A temperatura média da superfície da Terra seria cerca de menos 18 graus negativos. Mas sabe qual é o problema? Nos últimos anos, o aumento da quantidade de gases que estão sendo emitidos, formando uma barreira que impede que parte do calor volte para o espaço, ficando aprisionado em nosso planeta e ocasionando o aquecimento global. Com esse acúmulo de gases e mais a quantidade de calor que está sendo introduzida na Terra, isso resulta no aumento da temperatura do planeta. Essa situação dá origem ao aquecimento global. E não poderíamos deixar de falar do aquecimento global. Esse sim é um fenômeno ruim para o planeta Terra. Então, saber diferenciar um e outro é fundamental para o nosso entendimento. É muito comum a confusão entre os dois termos, efeito estufa e aquecimento global. Eles não são processos iguais, porém estão relacionados. Antes de definirmos o que é o aquecimento global, eu gostaria que você observasse essas imagens dos ursos polares. O que você sentiu ao ver essas imagens? Bom, certamente essas imagens elas causam um certo desconforto ao serem vistas, não é verdade? Porém, é um dos impactos ambientais causados pelo aquecimento global do planeta. O aquecimento global é um fenômeno que vem sendo registrado pelo mundo todo durante as últimas décadas, sendo um fenômeno de longo prazo causado pela emissão de gases lançados na atmosfera e que intensificam o efeito estufa, devido a uma série de ações humanas que têm elevado o aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra. Vale ressaltar que o aquecimento global está ligado à industrialização devido à emissão de gases que são lançados na atmosfera. Entre as consequências do aquecimento global, vamos conhecer as transformações estruturais do planeta provocada pelo aquecimento global. Vamos então conhecer essas consequências. Dentre os impactos ambientais causados pelo aquecimento global, temos a extinção de muitas espécies de animais e vegetais, as tempestades ocorrem com mais frequência, inundações e o derretimento de geleiras. Calma aí que ainda não acabou. A desertificação de áreas naturais significa retirar toda a cobertura vegetal daquela determinada área. Episódios mais frequentes de seca e as mudanças climáticas podem ainda afetar as safras, a produção de alimentos como feijão, milho e soja. Mas como podemos contribuir para minimizar os efeitos do aquecimento global? Bom, o reflorestamento é uma das principais estratégias para combater o aquecimento global. São muitos os benefícios promovidos pelo plantio de árvores em áreas urbanas. Elas ajudam a reduzir o calor das cidades e evitam enchentes e preservam o curso d'água, além de tornarem o ambiente mais agradável com as suas cores e sombras. Outra grande atitude, segundo os apontamentos oficiais e científicos para combater o aquecimento global, seria a escolha de fontes renováveis não poluentes de energia, como a energia maremotriz, a energia eólica e a energia solar, diminuindo assim a utilização de combustíveis fósseis como o petróleo e outros. Você sabia que a ONU, Organização das Nações Unidas, em 1997, visando diminuir as emissões de gases,
convocou vários países para assinarem um tratado, chamado Protocolo de Quioto, que determina que os países industrializados diminuam as suas emissões de gases. Esses gases muitas das vezes são poluentes, então a ideia seria diminuir a um nível 5,2% menor à média de 1990. O Brasil está em 6º lugar no ranking dos países que mais emitem gases de efeito estufa na atmosfera, a maior parte por conta do desmatamento. Conseguiram perceber a importância de tudo que foi dito até aqui? Então, fique atento que agora chegou o momento da nossa atividade do dia. Serão 3 questões objetivas e você terá um tempo para responder. Lembre-se que a sua participação é muito importante para nós, professores do Dever em Casa na TV. Vamos então para a primeira questão. A primeira questão é: o efeito estufa é um fenômeno natural que é intensificado pela ação humana. Sendo assim, qual é o principal gás que está diretamente relacionado ao efeito estufa? Letra A é o argônio, nós falamos do argônio. Letra B é o dióxido de carbono ou letra C é o oxigênio? Eu vou te dar um tempo para você pensar. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra B. É o dióxido de carbono, que é o principal gás responsável pelo efeito estufa. Bom, ele é gerado pela queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, por exemplo. Vamos então para a nossa segunda questão. A segunda questão é: qual é o fenômeno natural que está diretamente relacionado à ocorrência do aquecimento global? Letra A é o efeito estufa? Letra B é a chuva ácida? Ou letra C é a inversão térmica? Eu vou te dar um tempo para você responder. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra A. É o efeito estufa. Esse é um fenômeno natural, inclusive responsável pela existência de vida terrestre. Vamos então para a nossa última questão. Assinale a alternativa que menciona um elemento que contribui para o aumento do aquecimento global. Letra A reciclagem de resíduos industriais. Letra B, o uso de painéis solares de energia? Ou letra C, o uso de combustíveis fósseis? Eu vou te dar um tempo para você pensar na alternativa. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra C, o uso de combustíveis fósseis, que resulta na emissão de diversos gases poluentes diretamente associado ao aumento do efeito estufa e ao aquecimento global. Na aula de hoje foram abordados alguns impactos ambientais causados pelo aquecimento global. Então, como atividade para casa, eu quero que você responda em seu caderno de ciências ou em formato de vídeo de até 1 minuto como você pode contribuir para diminuir o aquecimento global no planeta. Essa atividade você irá nos enviar através do nosso WhatsApp. Então, anota o nosso número aí, que é o 27 99661 0143. Lembre-se que a sua participação é muito importante para nós do Dever em Casa na TV. Ah, sim! Não se esqueça de assinar a lista de presença. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela e pronto, a sua presença já vai estar garantida. Agora chegou o momento de relembrarmos o que vimos em nossa aula de hoje.
Bom, nós conhecemos o efeito estufa, sendo ele um fenômeno natural que mantém a temperatura do planeta Terra, sendo imprescindível para a existência de vida na Terra. Porém, esse fenômeno tem se agravado junto com o aquecimento global. O aquecimento global é um fenômeno causado pela emissão de gases poluentes na atmosfera terrestre. Conhecemos também alguns impactos ambientais causados por esses dois fenômenos, sendo o derretimento das geleiras e o aumento do nível do mar, e entre outros. Sendo assim, não podemos considerar o efeito estufa como algo ruim para nós. Afinal de contas, sem ele, certamente não haveria vida na Terra. Mas é preciso ter uma atenção especial sobre as nossas ações para que esse fenômeno não se intensifique. Então, podemos contribuir com pequenas ações, como o reflorestamento e o uso de energias renováveis. Estamos chegando ao final de mais uma aula no Dever em Casa na TV. Eu gostaria de te pedir o seguinte: segue a gente nas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o nosso site do Dever em Casa na TV. É simples, tá? Basta você apontar o seu celular para esse QR Code aqui e começar a acompanhar a gente. Viu como é simples? Eu espero que você tenha gostado, foi uma satisfação enorme estar com vocês e eu vou nessa, tá? Um grande abraço e não se esqueça que mesmo distantes estamos juntos. Tchau!